dia, irmãos. Vamos dar início mais uma escola bíblica dominical, cantando o hino de número 54, logo de manhã. Vamos dar continuidade cantando também o número 1. Hoje é tempo de louvar a Deus. Amém? Agora eu convido os irmãos a se colocarem de pé para fazermos uma leitura em Eclesiastes, capítulo 3, versículos de 1 a 17.
Eu vou estar fazendo a leitura, os irmãos podem estar acompanhando nas suas versões. Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de juntá-las, tempo de abraçar e tempo de se conter, tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. O que ganha o trabalhador com todo o seu esforço? Tenho visto o fardo que Deus impôs aos homens. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Descobri também que pode comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho. É um presente de Deus. Sei que tudo que Deus faz permanecerá para sempre. A isso nada se pode acrescentar, e disso nada se pode tirar. Deus assim faz para que os homens o temam. Aquilo que é, já foi, e o que será, já foi anteriormente. Deus investigará o passado. Descobrirá também que debaixo do sol, no lugar da justiça, havia impiedade. No lugar da retidão, ainda mais impiedade. Fiquei pensando, o justo e o ímpio, Deus julgará ambos, pois há um tempo para todo propósito, um tempo para tudo o que acontece. Amém. Chamo o irmão Rafael, que pode estar chegando à frente, para liberar Deus no palavra de oração. Bom dia, irmãos. Oremos. Senhor Deus, amado Pai, te damos graças, Senhor, por estarmos aqui essa manhã, para aprendermos mais da Tua Palavra e glorificarmos a Ti, adorarmos a Ti, ó Pai. Aceita o nosso louvor e fala aos nossos corações essa manhã, fala aos corações do Teu povo, ó Pai. É tudo que eu tenho a Te pedir e orar e agradecer em nome de Cristo. Amém. Podem sentar. Vamos passar para o último hino, o hino de número 132, Ebenezer. Hoje
Vamos passar agora pelo momento da mensagem. Bom dia, irmãos. A graça e a paz do nosso Deus. Nós vamos continuar com o nosso estudo no livro do profeta Ageu. O pastor tem nos ensinado um pouco sobre o livro de Neemias e, paralelamente a esse estudo do livro de Neemias, nós vamos estar estudando também o livro de Ageu. Os irmãos se lembrem que nós já falamos sobre este livro em duas ocasiões. Na primeira ocasião, nós apresentamos o contexto em que ele foi escrito, o tema dele e como esse tema se estruturou. Nós dissemos naquela oportunidade que o livro ele tinha 5 mensagens, sendo 2 mensagens de exortação e 3 mensagens de consolação. E no último encontro nosso aqui, nós falamos sobre a primeira mensagem, que é de exortação. E hoje nós vamos dar continuidade, falando da mensagem de consolação. Essa estrutura do livro, ela pode ser observada inclusive na operação do Espírito Santo. Quando nós olhamos para a palavra Paráclitos, que fala do Espírito Santo, isso nós temos na conotação dessa palavra aqui no nosso idioma 2 conceitos. O Espírito Santo, que é o exortador, e o Espírito Santo também, que é o consolador. A palavra de Deus, ao nos exortar, ela nos ensina. Isso é uma grande verdade. Não é nem possível a gente dissociar esses 2 conceitos. Na verdade, nós estamos aqui diante de 2 faces de uma mesma moeda. Pensemos nos nossos filhos. Eu, pelo menos, tenho essa experiência com o Davi. Muitas vezes eu o disciplino. E às vezes ele reconhece o erro, outras vezes ele reage, mas eu já observei que quando ele peca contra Deus, contra os seus pais, e não há a disciplina, ele mesmo nos cobra isso. O irmão Fábio já nos falou uma vez que quando nós utilizamos a vara, o que nós estamos fazendo? Afastando a ira de Deus. E os nossos filhos percebem isso. Por isso, quando o Espírito Santo nos exorta, de uma certa forma, nós também nos sentimos consolados, porque nós aprendemos naquela exortação. E aí é importante a gente, então, perceber que não é possível nós dissociarmos esses 2 conceitos tão importantes na nossa vida cristã. Como nós vimos, o tema central do livro de Ageu é a restauração da casa de Deus. Ageu ele entregou a sua profecia quando os remanescentes do povo de Deus, tendo deixado o cativeiro babilônico para reconstruir a casa de Deus em Jerusalém, esse povo ele abandonou a obra por negligência. E na primeira mensagem nós vimos isso com muita clareza. Para chamar a atenção do povo, então, e relembrá-lo do propósito para o qual eles tinham voltado para Jerusalém, o profeta ele vai utilizar 15 semanas. A profecia dele se dá apenas em 15 semanas. Ele utiliza esse tempo para entregar uma mensagem de Deus, uma mensagem de restauração. E além de Ageu, nós tivemos Esdras, Neemias, tivemos também Zacarias, que entregou a sua profecia logo após, e até num momento ali comum com Ageu, e Malaquias posteriormente. Malaquias, Zacarias, Ageu, Esdras, Neemias, são 5 livros muito importantes que falam da restauração. Sempre que nós precisamos de restauração em nossas vidas, de restauração na vida da igreja, nós podemos recorrer a esses 5 livros, que falam exatamente da edificação da casa de Deus, da edificação das nossas vidas. Falamos aqui, a primeira mensagem foi de exortação. Deus lembrou o seu povo qual deve ser a prioridade. A prioridade deve estar em cuidar das nossas casas ou em cuidar da casa de Deus. Foi isso que nós ouvimos na última mensagem. Os nossos cuidados, eles devem estar voltados para a casa de Deus, para a reconstrução do templo. Se nós abrirmos lá em Ageu, já vamos até abrir as nossas Bíblias,
lá em Ageu, vamos fazer uma breve recapitulação, uma breve leitura assim, de algumas passagens, né, dessa primeira mensagem. Nós vamos ver que Deus pede para que aquele povo reconsidere. São duas considerações, basicamente. Uma consideração, né, que eles deveriam olhar para o passado, como que estivessem olhando para um retrovisor, e entendessem aquilo que eles estavam passando. Eles tinham muito, mas não se satisfaziam, porque não tinham aquilo que era verdadeiro, que era estar glorificando a Deus em sua casa. Então olhem para o passado. Eles semeavam e colhiam pouco. Eles comiam, isso está lá no capítulo 1, a partir do verso 6. Né? Eles comiam, mas não se fartavam. Eles bebiam, mas não se saciavam. Eles se vestiam, mas eles também não se aqueciam. Recebiam salário, mas era como se eles estivessem colocando esse salário em uma sacola furada. A seca, nós vamos perceber também assim, esse olhar para o passado, ali no verso 11 também do capítulo 1, né, que a seca ela havia vindo principalmente sobre o cereal, sobre o vinho e sobre o azeite. E aqui, eu até convido os irmãos a abrirem os Salmo 104, lá no verso 15, para nós entendermos um pouco o que essa seca sobre o pão, sobre o vinho, sobre o azeite, o que ela significava para aquele povo. Quando nós lemos lá Salmo 104, 15, diz assim, né, o vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe dá brilho ao rosto e o pão que lhe sustém as forças. Então, quando a seca ela havia vindo sobre o cereal, aqui podemos entender sobre o pão. Quer dizer que aquele povo ele não tinha mais o vigor espiritual. Por quê? O pão é exatamente essa força. Quando a seca vem sobre o vinho, não havia gozo espiritual na vida daquele povo. O vinho que traz aqui, segundo os Salmos, é a alegria no coração do homem. E quando a seca vem sobre o azeite, na verdade há uma ausência de testemunho. Olha que situação que aquele povo estava, quando ele olhou para trás, quando ele considerou, quando ele meditou na realidade. Não havia vigor espiritual, não havia um gozo espiritual e também não havia um testemunho. Tudo isso porque a prioridade estava errada. Eles não estavam cuidando das coisas de Deus, mas cuidando da sua própria casa. Mas também aqui no verso 7 do capítulo 1, Deus ele vai pedir para que aquele povo considerasse. E aqui quando ele pede para o povo considerar, é para olhar para o passado, mas olhar para o passado com vistas ao futuro. Agora então, já que vocês estão passando por tudo isso, subam ao monte, tragam madeira e reconstruam o templo. Eles deveriam considerar isso. Eles deveriam considerar qual que é a verdadeira prioridade. Com a publicação do decreto de Ciro, o povo ele não se tornou essencialmente livre. Compreendamos isso. Eles foram libertados para um determinado fim. Nós falamos isso aqui com os irmãos. E esse fim era a reconstrução do templo. Nós devemos então entender os dois polos da libertação. A libertação, meus irmãos, ela não vai se restringir à preposição de. Preste atenção nisso. Nós não somos apenas libertados das mais diversas situações. Nós não somos apenas libertados do mundo, libertados de Satanás, libertos do pecado, do nosso próprio ego, libertos da morte, libertos da vida vindoura. O foco não está na libertação de. O foco da nossa liberdade, para a qual Cristo nos libertou, está na preposição seguinte. Nós somos libertados disso, daquilo, do pecado, da ira vindoura, para Deus. A nossa libertação, ela tem um propósito. Assim como teve a libertação daquele povo. Eles foram libertados do cativeiro para a reconstrução da casa de Deus. Israel foi para 5 cativeiros. Lembremos aqui, o Egito, o cativeiro no deserto, quando eles caminharam lá por 40 anos, o cativeiro na terra dos cananeus, porque eles começaram ali a servir os deuses estranhos, o cativeiro na Babilônia, o cativeiro na dispersão. E esses cativeiros, eles aconteceram na vida de Israel porque ele não soube compreender o propósito da libertação.
a nossa libertação, a nossa salvação aqui, pensando em nós mesmos, é para a glória de Deus. Nós somos libertos de todas essas coisas, de todas essas situações, mas não podemos parar aí. Nós somos libertos para a glória de Deus. Primeira mensagem, então, aqui, só ainda recapitulando, ela vai trazer esse verdadeiro propósito da libertação daquele povo, o propósito da nossa libertação, da nossa salvação, que é para a edificação da casa de Deus. O propósito da liberdade para a qual eles foram chamados, para a qual nós somos chamados hoje, é para que edifiquemos a casa de Deus, é para que trabalhemos na obra de Deus. Hoje, embora deturpada, nós temos uma frase de um irmão que deve até ressoar ainda em nossos ouvidos. Nós devemos aprender a cuidar da casa de Deus. Um irmão já disse isso. Devemos aprender a cuidar da casa de Deus, para que então Deus se responsabilize por cuidar de nossa casa. Existe uma deturpação, sim, nessa mensagem, porque alguns posteriormente entenderam que nós deveríamos deixar a nossa família de lado. E esse não é o ensino. O ensino que nós temos aqui, a verdade que nós temos nessa frase, é que cada família, ela deve ser edificada como um instrumento de ministério, um instrumento na casa do Senhor. O chamado de Deus para as nossas famílias é que nós sejamos famílias missionárias, que nós sejamos famílias ministeriais. Nós devemos estar aqui na igreja com a nossa família biológica, mas somando forças com a nossa família da fé. Nós falamos também aqui, deixamos aqui o ensino para os irmãos que Deus, Ele edifica o nosso lar. Deus, Ele opera na nossa família, Ele age com misericórdia, para que a nossa família seja saudável, com o propósito de que a igreja dele seja saudável. Existe um propósito de Deus nisso tudo, ao trabalhar com as nossas famílias. Então, irmãos, essa foi a primeira mensagem, de Ageu. Entremos aqui na segunda mensagem. Vamos ler no capítulo 1 ainda, do verso 12 ao verso 15. Eu peço que os irmãos fiquem de pé para nós fazermos essa leitura. Agora nós vamos aqui fazer então uma análise dessa segunda mensagem. Ageu, capítulo 1, do verso 12 ao verso 15. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o remanescente do povo, atenderam à voz do Senhor seu Deus e às palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor seu Deus havia ordenado que ele dissesse. E o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo: Eu estou com vocês, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito de todo o remanescente do povo. Eles vieram e começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Era o 24º dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dario. Vamos fazer uma oração pedindo para que Deus nos auxilie agora nessa segunda mensagem do profeta Ageu, para que nós possamos compreendê-la. Ó Deus, nós clamamos pela Tua misericórdia. Nós não somos nada, ó Deus, nós não temos condições de compreender a Tua palavra. Se o Senhor não operar em nós, se o Teu Santo Espírito não nos visitar, nós estaremos aqui em vão, apenas lendo algo sem sentido. Nós queremos que a Tua palavra seja viva em nossas vidas, ó Deus, para que ela nos edifique, para que ela nos transforme, para que ela nos aponte a direção, o caminho pelo qual nós devemos percorrer. Ser misericordioso, ó Deus, opere, quebre os nossos corações, ó Deus, a nossa altivez, o nosso orgulho, o nosso ego, para que sejamos de fato transformados pela Tua palavra. Eu clamo a Ti, ó Deus, eu peço, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, podemos nos assentar? Então vamos continuar aqui com esta segunda mensagem. Como eu disse, se a primeira mensagem foi uma mensagem de exortação, esta segunda mensagem ela vai ser uma mensagem de consolo.
E os irmãos percebem aqui que ela começa com um atendimento à voz de Deus. Lá no verso 12, né? Zorobabel, Josué, o sumo sacerdote, todo o remanescente do povo, eles atenderam à voz do Senhor. Ela começa nesta ordem, com um atendimento a uma orientação de Deus. Como a primeira mensagem foi entregue? Os irmãos podem conferir comigo aqui no verso 1 do capítulo 1. Ela foi entregue no primeiro dia do 6º mês. Isso aqui equivale ao dia 29 de agosto. E essa segunda mensagem, os irmãos leem comigo lá no verso 15. Ela foi entregue no 24º dia do 6º mês. Isso equivale ao dia 21 de setembro. Nós tivemos aqui uma demora de 23 dias para que aquele povo colocasse de fato a mão na massa e começasse a construir a casa de Deus. E qual foi o motivo dessa demora? Lembre que nós falamos de duas considerações que Deus pediu para que aquele povo fizesse, que ele deveria olhar para trás como que por um retrovisor, que deveria olhar para trás também como com vistas ao futuro. Eles deveriam compreender como eles não se satisfaziam com aquilo que eles tinham, com a fartura que eles tinham, se eles não estivessem na casa de Deus, glorificando a Deus. E eles deveriam considerar e compreender também a necessidade de reconstruir a casa de Deus. Possivelmente, essas 23 semanas, eles passaram considerando, eles passaram meditando nesta palavra de Deus. E não apenas isso, eles preparavam essa reconstrução, eles começaram a planejar. Lembre que o templo de Deus estava em ruínas. Eles tinham que ali retirar toda a sujeira, as pedras que estavam ali, aquele cenário de destruição. Era uma preparação. Eles tinham que meditar naquilo que Deus havia ensinado e, ao mesmo tempo, eles precisavam preparar o terreno para a obra de Deus. E aqui nós já podemos traçar para os irmãos um princípio muito importante para as nossas vidas. A palavra de Deus que nos é dada, e aqui em qualquer situação, em qualquer circunstância, aqui por mim, pelo pastor, no devocional diário do irmão, na leitura bíblica diária, hoje também nas lives, muito comum, essa palavra de Deus que nos é dada em qualquer circunstância, ela tem, e aqui eu coloco entre aspas, uma expectativa de vida. E diante disso, diante desse princípio, qual o cuidado que nós devemos ter? O Leone, talvez ele entenda essa imagem que eu quero trazer para os irmãos, para nós entendermos um pouco mais essa expectativa de vida da palavra de Deus. Os dentistas, antigamente, eles utilizavam uma liga de prata, eles chamam até de amálgama, porque é uma mistura de diversos metais, o zinco, o estanho, a prata, para fazer ali a restauração dos dentes, E quando esse profissional ele utiliza esse amálgama, essa combinação, há um reagente ali, o mercúrio. E quando ele coloca o mercúrio, ele sabe que ele tem de 8 a 10 minutos para fazer a restauração. Existe um tempo. E olha aqui, nós estamos falando de restauração da casa de Deus. Então, a expectativa da palavra de Deus para que nós reajamos, para que nós atendamos à sua voz. Quando Deus nos dá a sua palavra, ela tem um período, ela tem uma expectativa de vida. Se ela não for misturada com fé em nossas vidas, certamente aqueles que a ouvirem não vão praticar, e essa palavra, ela vai se perder. O que nós vemos, na verdade, é que Deus, ele é tão longânimo, tão misericordioso, tão bondoso, que ele fala. Depois ele refala. Não é verdade? Quantas vezes nós ouvimos uma mensagem, ela demonstra um erro, um pecado em nós, e às vezes nós não atendemos aquela mensagem, mas Deus, ele continua a falar, ele continua a nos transformar, com essa palavra que vem dia a dia. Mas isso, meus irmãos, tem um limite. Paulo diz que alguns que começaram bem,
eles tiveram as suas consciências cauterizadas. Por isso nós temos que ter um cuidado, por isso que nós falamos dessa expectativa de vida da palavra de Deus. E um exemplo claro disso é justamente aquela primeira geração do deserto. Porque houve uma expectativa da palavra de Deus ali. Eles ouviram Deus, ouviram, a palavra veio, Deus falou, refalou, mas os seus cadáveres, eles ficaram prostrados ali no deserto. Eles não adentraram a terra prometida. E por isso também Paulo nos ensina lá no livro de Hebreus, que se hoje nós ouvirmos a voz de Deus, nós não devemos endurecer os nossos corações. Se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Há uma ordem, né, como nós dissemos aqui nessa segunda mensagem. Há uma palavra de encorajamento. E em um primeiro momento, há uma voz que é atendida. Em primeiro lugar, Deus fala. Estou falando isso várias vezes com os irmãos, porque eu creio que é muito importante. A nossa lição de hoje, ela vai ficar em torno desta verdade. Em primeiro momento, quem fala é Deus. Nós estamos falando aqui da soberania de Deus. É até um assunto muito complicado de entendermos quando falamos em soberania de Deus e responsabilidade do homem. Muitas vezes a gente tenta trazer isso aqui, mas é tão difícil explicar que a situação ela fica até mais complicada, mais confusa. E Ageu, ele está nos dando a oportunidade de entendermos como isso funciona na prática. Porque se pudermos dar um tema para a mensagem de hoje, é exatamente isso. A soberania de Deus e a responsabilidade do homem. Eu quero até aqui utilizar uma frase de um irmão nosso, Jonathan Edward, que fala sobre a ação e a operação da graça eficaz de Deus. Esse irmão, ele diz assim: na graça eficaz, nós não somos meramente passivos. E nem Deus faz uma parte e nós o restante. Deus faz tudo e nós fazemos tudo. Porque é isso mesmo que Ele produz. Deus, produz as nossas obras. Deus é a única verdadeira fonte e o único verdadeiro autor. Por isso que nós estamos destacando tanto aqui que a ordem dessa mensagem, ela começa com a voz de Deus. Se Deus não falar, nada acontecerá. Continuando aqui com a frase do irmão, Deus é a única verdadeira fonte e o único verdadeiro autor, mas nós somos os verdadeiros agentes. Somos em diferentes aspectos. Nós somos totalmente passivos e totalmente ativos. Os irmãos podem até indagar, mas esse irmão está ficando doido? Porque até há isso parece ser paradoxal, né? Nós somos totalmente passivos, sim. Continua o irmão, pois nunca temos recursos para iniciarmos nada. Se Deus não iniciar, ninguém inicia. Se Deus não falar, nada acontece. Mas, por um outro lado, nós somos totalmente ativos. E aqui falando da nossa responsabilidade. No sentido de que se hoje ouvirmos a voz de Deus, nós não devemos endurecer os nossos corações. E aqui entra essa preciosa lição de Paulo. Se hoje ouvirdes a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Nessa segunda mensagem de encorajamento, Zorobabel, Josué e todo o remanescente do povo ouviram, e não só ouviram, eles ouviram e atenderam a voz de Deus. Isso é muito precioso para nós, irmãos. E até olhando para as nossas vidas, quantas vezes nós ficamos aqui nesses bancos, hoje estamos nos nossos sofás, ouvindo, mas nada fazendo, ouvindo e não atendendo. Quantos irmãos estão aí nas diversas igrejas, sentados nesses bancos há 10, há 20 anos, ouvindo a palavra sem nenhuma reação? E o exemplo que nós temos aqui é que aquele povo reagiu. Ele ouviu uma exortação e reagiu, e colocou as suas mãos na obra de Deus. Se hoje ouvirdes a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Uma lição preciosa, muito importante para as nossas vidas. Zorobabel, Josué e todo o remanescente
do povo, eles ouviram e atenderam a voz de Deus. Eu até separei aqui o Salmo 29, eu não vou ler o Salmo todo com os irmãos, depois os irmãos leem em casa. Fala justamente desta voz poderosa de Deus. A voz do Senhor, ela é poderosa, ela quebra os cedros, como diz lá no Salmo, ela quebra aquilo que é altivo. A voz do Senhor faz dar crias às corças, porque a palavra do Senhor é criativa. Todas as coisas não foram criadas pela palavra de Deus? A palavra de Deus cria. A palavra de Deus nos exorta para criar vida em nós. E no templo de Deus, todos dizem glória. Quando a voz de Deus é ouvida e atendida, o resultado é a glória de Deus. Temos falado muito isso aqui, porque em Ageu nós entendemos também que um dos pontos centrais é exatamente a glória de Deus. E o que é a glória de Deus? É a satisfação consigo mesmo. Deus, ele se satisfaz consigo mesmo quando ele olha para Jesus: eis o meu filho unigênito em quem me comprazo. A glória de Deus, ela também se manifesta em um vaso de barro como nós, desde que nós satisfaçamos o coração de Deus. Deus pode ser glorificado em nós, meus irmãos, mas nós devemos satisfazer o coração de Deus. A sequência, então, aqui dessa passagem, dessa pequena passagem que nós lemos: a voz do Senhor é dada, a voz do Senhor é atendida, e Deus fala novamente. Olhem aqui comigo, verso 13, então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo, a voz do Senhor falando novamente: eu estou com vocês, diz o Senhor. Depois daquele povo atender a voz de Deus, Deus vem e fala novamente, e garante a sua presença. Tem garantia mais rica do que essa? A presença de Deus em nossas vidas? A presença de Deus no meio das nossas famílias? A presença de Deus lá no nosso trabalho? Se Deus é por nós, quem poderá ser contra nós? Os servos de Deus, eles nunca partiam para uma missão se Deus não estivesse presente. Lembrem de Moisés, dos discípulos do Senhor Jesus, que clamavam a presença de Jesus para que eles fossem então fortalecidos para o trabalho. E nós temos essa promessa: Deus se faz presente quando nós ouvimos a voz dele e atendemos a voz dele. Mas logo em seguida, quando Deus diz, eu estou com vocês, o que o Senhor faz? Ele desperta o espírito de Zorobabel, ele desperta o espírito de Josué, ele desperta o espírito do remanescente do povo. Há um despertamento, há um avivamento. Quando nós falamos de restauração, falamos desses profetas de Ageu, Zacarias, Malaquias, nós falamos de um avivamento. E avivamento não está circunscrito ao afloramento das emoções, não é isso. O avivamento é quando nós ouvimos a voz de Deus e passamos a cumprir as ordens de Deus. Porque assim Deus se faz presente e assim nós somos despertados pelo Espírito de Deus. E nós temos então a voz de Deus que é dada, a voz de Deus que é atendida, a voz de Deus que é dada novamente para garantir a sua presença, e o Senhor que desperta o Espírito, para então sim o povo colocar as suas mãos na obra. Aí nós vamos ler aqui, eles vieram e começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Meus irmãos, e aqui nós começamos também a compreender a lição, novamente de Paulo, lá em Filipenses 2, dos versos 12 a 13, quando ele diz que nós devemos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Eu até tentei trazer essa mensagem para os irmãos esse ano, e a oportunidade que eu acho que nós temos aqui é de compreender isso na prática. Como nós desenvolvemos a nossa salvação? O desenvolvimento da nossa salvação é bíblico? Nós analisamos lá a frase do nosso irmão Jonathan Edwards, e entendemos isso, que nós somos passivos, mas que nós também somos ativos nesse processo. Nós devemos desenvolver a nossa salvação com temor e com tremor. E não é para nós cruzarmos os nossos braços. Sabemos que Deus age. Ele é o responsável por tudo, pela nossa salvação, Ele é soberano. Ele age.
mas porque Deus age, nós vamos cruzar os nossos braços e não vamos fazer nada? Vamos permanecer inertes? Não é isso que a palavra de Deus nos ensina. A capacidade, ela não está em nós. Tanto é que Paulo vai continuar, porque é Deus quem opera tanto o querer, tanto o realizar. É Deus quem vai operar em nós. Mas isso não significa que nós vamos ficar com os braços cruzados. Nós vamos ser despertados por Deus para então colocarmos as nossas mãos na obra. Aquele povo, lembra que nós falamos que eles ficaram 14 anos negligenciando a obra de Deus? E depois que eles ouvem essa voz de Deus e começam a trabalhar, nós vamos ter uma outra realidade. Eu até convido os irmãos que agora sim abram as suas Bíblias, lá em Esdras, no capítulo 5, nós temos aqui um contexto em que aquele povo chegou em Jerusalém, começou a construir as bases do templo, o altar, mas logo eles desanimaram. E quando eles ouviram a voz de Deus através do profeta Ageu, eles recomeçaram a construir o templo. E aí, eles sofreram uma perseguição, porque o povo, os seus adversários que estavam ali, foi levar essa situação ao rei. E lemos lá então no verso 8 do capítulo 5, os adversários levando essa realidade aqui para o rei, ao rei Dario, toda a paz. Saiba o rei que nós fomos à província de Judá, ao templo do grande Deus, que está sendo construído com grandes pedras. A madeira está sendo colocada nas paredes. Lembra, os irmãos, que nós falamos que eles utilizaram essas madeiras para, no primeiro momento, construir as suas próprias casas forradas, casas apaneiladas, mas agora o que eles estão fazendo? A madeira está sendo colocada nas paredes e a obra está sendo feita com diligência. Quando Deus fala aos nossos corações, quando o Espírito nos desperta, nós colocamos a nossa mão na obra de Deus e fazemos isso com diligência. 14 anos eles foram negligentes, mas quando veio a voz de Deus, eles mudaram a sua condição. Eles passaram a ser diligentes para com a casa de Deus. O que nós lemos aqui, meus irmãos, nessa pequena passagem, é apenas um reflexo para nós hoje. Porque Jesus Cristo veio e nos falou de uma forma direta, de uma forma clara. Hoje, nós temos o Novo Testamento. E ao lermos o Novo Testamento, como nós compreendemos a casa de Deus? O que é a casa de Deus? Nós vamos compreender aqui que a casa de Deus é exatamente o Filho de Deus. Jesus Cristo é a casa de Deus. E se nós estamos aqui hoje, sendo despertados pelo Espírito, é para que nós operemos, trabalhemos nesta casa de Deus, que é Jesus Cristo. A igreja é o corpo do Senhor Jesus Cristo. No Novo Testamento, então, essa casa de Deus, em primeiro lugar, ela é a pessoa do seu Filho, a pessoa do Filho de Deus. No Evangelho de João, apenas no capítulo 2 e no capítulo 14, essa expressão, casa do meu Pai, ela aparece. Lá no capítulo 2, nessa primeira passagem, Jesus vai falar: não façais da casa de meu Pai uma casa de negócio. E depois, nessa segunda passagem, lá no capítulo 14, Jesus vai dizer: na casa de meu Pai há muitas moradas. Quando Jesus disse, na casa de meu Pai há muitas moradas, certamente ele não está se referindo àquele templo em que eles estavam fazendo os negócios deles, os fariseus faziam lá os seus negócios. Não é. A casa de meu Pai, Jesus está querendo dizer aqui que é Ele mesmo. Por isso, no Evangelho de João também, logo lá no início, vai dizer que o verbo que estava com Deus era Deus. Esse verbo, ele se fez carne e habitou, ele tabernaculou no meio de nós. O verbo que se fez casa, que habitou, que se tornou casa para cada um de nós. E então nós podemos ver a glória de Deus. A glória é como a do unigênito Filho do Pai.
Essa casa de Deus, o unigênito Filho, realiza em nós uma obra tal que nós podemos ser incluídos nela, incluídos nesta casa, incluídos em Cristo. E a glória do Senhor está atrelada nela. A glória do Senhor está atrelada à sua casa, ao seu Filho, à igreja. Precisamos compreender esses passos. E em João 7 também, só para nós avançarmos um pouco mais nessa compreensão. Seus irmãos, vamos até abrir lá em João 7. João 7, vamos ler os versos 37 em diante. Diz a palavra do Senhor: no último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse a respeito do Espírito que os que nele crescem haviam de receber, pois o Espírito até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Qual que é o contexto que nós temos aqui? Jesus, ele vai se colocar ali, vamos entender dessa forma, diante, ao lado dos israelitas, no último dia da festa dos tabernáculos. Esta festa que nós lemos aqui é a festa dos tabernáculos. O último dia, o grande dia desta festa, ela vai nos trazer uma lição importante. O que acontecia no último dia dessa festa? No grande dia dessa festa? Os sacerdotes, eles pegavam talhas, enchiam essas talhas de água, subiam a escadaria do templo, levavam essas talhas ali na parte superior do templo e jogavam, entornavam essas talhas, e essas águas caíam para purificar os sacerdotes. Isso que eles estavam fazendo ali. E de repente Jesus se coloca ao lado desse acontecimento. Ele se coloca ao lado desse evento para nos trazer uma lição muito importante. E aquele povo, os israelitas, eles faziam essa festa, eles realizavam esse evento, porque eles tinham em mente aquilo que estava em no profeta Ezequiel, capítulo 47, onde o profeta vai descrever, mais uma vez, a glória de Deus na casa de Deus como rios de águas vivas. Os irmãos lembram dessa passagem de Ezequiel 47? Ezequiel vai dizer que no centro da casa de Deus está o altar, e no limiar desse altar fluíam rios. Esses rios, eles foram sendo medidos, e as águas davam pelos arteiros, depois pelos joelhos, depois pelos lombos, até que se tornaram em rios pelos quais não se podiam passar. É isso que aqueles sacerdotes estavam fazendo ali no grande dia, no último dia da festa dos tabernáculos. E Jesus se coloca ao lado daquele acontecimento para nos ensinar exatamente isso. No último dia, no grande dia, nosso Senhor se apresenta diante daqueles judeus e tem essa mensagem: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Eu sou a casa de Deus. De mim fluem essas águas. Jesus diz: se alguém crer em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. E João, ele vai interpretar essa passagem dizendo que isso aconteceria quando Jesus fosse glorificado e o Espírito Santo fosse derramado sobre a igreja. Isso aconteceu. Jesus está glorificado. O Espírito Santo está sendo derramado sobre a igreja, sobre as nossas vidas, para que nós tenhamos dentro de nós esses rios de águas vivas. Meus irmãos, será que nós temos manifestado isso aqui na casa de Deus? A mensagem aqui do dia de hoje é uma mensagem de consolo. Deus está conosco. Deus é conosco, Deus nos aviva, Deus nos coloca na obra dele. Mas ao mesmo tempo, nós também não podemos deixar de pensar na outra face da moeda, nessa exortação. Por que será que não flui do meu coração esses rios de águas vivas? Por que será que muitas vezes eu ainda me pego prisioneiro do meu próprio ego, do meu eu, do meu pecado? Pensemos um pouco nisso. A palavra
que Jesus utilizou em João 7, quando diz que quem crê em mim, em seu interior fluirá rios de águas vivas. Essa palavra grega, ela é koilia. E essa palavra ela só vai aparecer 3 vezes. Nessa passagem que nós lemos, né, que fluirá de dentro dessa pessoa, dessa koilia, essas águas vivas, e ela vai aparecer também lá em Romanos 16, 18 e em Filipenses 3, 19. Se aqui nessa passagem de João nós temos uma conotação positiva dessa palavra, koinia, lá em Romanos e em Filipenses nós vamos ter uma conotação negativa. O que está lá em Romanos 16, 18? Eu vou ler para os irmãos, né, aqui a passagem de Romanos 16, 17 e 18. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim o seu próprio ventre. Essa palavra aqui, koinia, está justamente nessa passagem, no seu próprio ventre. Esses tais servem a seu próprio ventre, num aspecto negativo. Da mesma forma acontece lá em Filipenses 3,19. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. Mais uma vez essa palavra koinia. Koinia aqui então nesse aspecto negativo, vai ser a fonte de todas as nossas concupiscências, a fonte da nossa vida egocêntrica, dos nossos pecados. Quando eu olho apenas para mim mesmo, quando eu não consigo olhar para as pessoas que estão ao meu redor, quando eu não consigo olhar para a casa de Deus, para a obra de Deus, eu deixo os interesses de Deus para socorrer apenas os meus próprios interesses. E aqui, para concluir, eu queria meditar com os irmãos na seguinte conclusão: será que nós hoje não somos o nosso próprio cativeiro? Quando deixamos que o nosso próprio ventre, o nosso ego, o nosso orgulho, o nosso próprio eu se destaque e ofusque o verdadeiro sentido do corpo de Cristo, da igreja de Cristo, cuidarmos uns dos outros, cuidarmos da igreja. Será que muitos de nós não estamos ainda prisioneiros desse nosso ego e por isso não fluem em nós esses rios de águas vivas? Vamos pensar nisso, vamos orar. A palavra é uma palavra de consolo. Deus nos dá uma garantia, irmãos. Ele está conosco. Mas para que Ele esteja conosco, nós temos que ouvir a voz dEle. Se nós ouvirmos a voz dEle e Ele movimentar o nosso espírito, certamente rios de águas vivas fluirão dentro de nós. Eu não tenho dúvida disso. A questão é, não ouvimos apenas. Vamos ouvir, vamos atender. Há uma parte que nós devemos fazer aí. Há uma responsabilidade de nossas vidas. Nós somos responsáveis por isso. Vamos lembrar daquela lição do irmão Jonathan Edwards. Nós não somos totalmente passivos. Nós somos totalmente passivos, mas também totalmente ativos. Deixemos Deus operar em nós, mas arregacemos as nossas mangas e vamos trabalhar por Ele, vamos trabalhar uns pelos outros. Os tempos são difíceis, precisamos deixar esse nosso cativeiro, que é o nosso próprio eu. E somente quando nós deixarmos esse cativeiro, nosso próprio ego, é que essas águas cristalinas, esses rios de águas vivas, poderão fluir dentro de nós. Amém? Vamos orar para nós então passarmos para a segunda parte, que é a EBD. Ó Deus, nós suplicamos a Ti, ó Pai, nos auxilie, nos ajude. O Senhor que é o Deus soberano, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. O Senhor que paira sobre todas as coisas, sobre cada uma de nossas vidas. Opere em nossos corações, para que nós tenhamos condições de ouvir a Tua voz e atendê-la, ó Deus. Para que sejamos incomodados, para que o Teu Santo Espírito, ó Deus, nos avive. Aviva a Tua obra no meio do Teu povo.
Ó Deus, se nós não cumprirmos a Tua palavra, certamente nós não seremos avivados. Estaremos apenas confundindo as nossas emoções. Ensina-nos a ouvir a Tua palavra e atendê-la. Liberta-nos de nós mesmos, ó Pai. Nós clamamos pela Tua misericórdia. Oramos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, 5 minutos, Fábio? 5 minutos e logo em seguida nós voltamos, tá? Para a EBD.
Bom dia a todos. Nós vamos continuar então com a EBD, agora com o momento das classes, da classe, né? Nós estamos aqui com poucas pessoas. Gostaria que fosse como antes, né? Ensinando a lição e os irmãos participando. Infelizmente, não tem como os irmãos participarem agora, porque nós estamos ao vivo, né? Eu convido os irmãos a continuarem a devida atenção, com o coração pronto para continuar aprendendo da palavra de Deus. Eu creio que é uma sequência de tudo aquilo que o irmão José Luiz nos trouxe nessa manhã com a mensagem, né? Isso não é uma coincidência, eu creio ser uma providência de Deus para a edificação do seu povo. Então, eu convido a todos os irmãos a continuarem, né, prestando atenção naquilo que Deus vai nos falar através da palavra, dos ensinamentos, né? E o desejo é que cresçamos, que aplicamos as verdades, né, tudo para a honra e a glória do nosso Deus. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias aos Romanos capítulo 12, versículo 12 e o versículo 13. Aos Romanos capítulo 12, verso 12 e verso 13. Diz assim a palavra de Deus: Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração, compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades, pratiquem a hospitalidade. Oremos, pedimos as bênçãos do nosso Deus sobre o ensinamento. Senhor, nós nos rendemos, ó Deus, ao Senhor, para que o Senhor venha nos ensinar, continuar nos ensinando nessa manhã, ó Deus, com a Tua palavra. Pedimos, ó Deus, que o Senhor fale aos nossos corações, preencha as nossas necessidades, sonda os nossos corações, ó Deus, que possamos aprender e colocar em prática para a Tua honra e a Tua glória. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós vamos continuar, então, com a lição, com a revista, né, o comportamento do crente. Hoje nós vamos falar sobre o amor no seio da comunidade cristã. O amor no seio da comunidade cristã. Antes eu quero, como eu disse, né, Zé Luiz falou muito sobre o propósito. Nós precisamos continuar pensando sobre o propósito, aquilo, o que Deus está querendo nos ensinar com tudo isso que está acontecendo. Creio que os irmãos também têm notado, né, que é algo assim bem sério, é algo que mexeu com o mundo, né? Eu atualizei, né, domingo passado eu trouxe alguns números sobre essa pandemia, atualizei agora, né? Nós estamos em mais de 6 milhões de pessoas contaminadas, 218 países, 1.800.000 só nos Estados Unidos, com 110 mil mortes. No Brasil, nós já estamos com 500 mil contaminados. Em 2 semanas, se estima que nós estaremos entre 850 mil pessoas contaminadas. Hoje nós estamos com 30 mil mortes. Por que eu trago isso para os irmãos? Não é para assustar, né? Nós sabemos que o nosso Deus soberano está agindo com os seus propósitos. E nós vamos ver algumas coisas aqui sobre o nosso dever. Mas eu trago esses dados para os irmãos para ver que é algo que mexeu com o mundo. Deus colocou o mundo inteiro, né? Aqui no caso, olha, nós temos 218 países contaminados. Deus colocou 218 países em alerta sobre uma quarentena, né? Pessoas pensando, né?
E trazendo sobre aquele aspecto que o mesmo sol que amolece a cera, endurece o barro, Deus vai agir em cada pessoa com essa situação de maneira diferente. Mas para nós, como crentes, nós devemos estar perguntando qual que é o propósito de Deus, porque eu estou aqui neste mundo, né? Eu estou aqui, estou vivendo essa realidade, e qual que é o propósito na minha vida, né? Eu como membro do corpo de Cristo. Essas perguntas têm que ser feitas, sabia? Nós precisamos ver qual que é o propósito de Deus, o que eu vou aprender, né? Para a honra e a glória do meu Deus, para o meu crescimento e tudo mais, né? Para a propagação do Evangelho. Nós sabemos que, nesse exato momento, pessoas estão se convertendo, porque pessoas abraçaram o Evangelho, a pregação do Evangelho. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então, muitas pessoas que antes não estavam ouvindo, tiraram tempo, estão ouvindo e estão se convertendo, né? Mas, falando aqui sobre o amor no seio da comunidade cristã, nós estamos sujeitos a tempos e mudanças que às vezes fogem ao nosso controle, né? Então, mudanças e o tempo fogem do nosso controle, mas não fogem dos propósitos de Deus. Deus, né, não é como alguns pensam, Deus criou o mundo e deixou, né, a Deus dará, né, essa expressão que se usa. Não, Deus ainda continua na sua soberania, cuidando de cada detalhe, né? Ele não desamparou. Nós podemos ver Deus agindo em cada circunstância, mas às vezes muitas coisas fogem ao nosso controle. Então, o alvo da nossa lição, então, 3 coisas nós precisamos entender, desejar e agir. Quando nós procuramos entender aqui, então, no aprendizado, né, o primeiro passo é desejar, e assim continuando a caminhar, é o fazer, ou seja, agir. Entender, desejar e fazer. Então, o que eu preciso entender? Eu preciso entender qual que é o meu papel como cristão, como crente na sociedade. Eu preciso desejar, então, já que eu tenho um papel, influenciar positivamente a sociedade. Em terceiro lugar, fazer uso dos dons em favor da sociedade, ou seja, né, servir. Estamos aqui, nós temos o exemplo de Jesus Cristo, que veio a este mundo para quê? Para servir, né? Ele não veio para ser servido, no caso, mas é específico para nos servir. E nós, como filhos, né, precisamos então também servir a nossa sociedade. Então, tem 2 perguntas aqui que o autor da lição nos fala, né? Nos traz. Será que nos preocupamos com o nosso comportamento no meio social em que nós vivemos? Ou seja, família, igreja, sociedade. Você se preocupa com o seu comportamento social na sua família, na sua igreja e na sociedade? Temos exercido positivamente, né, sobre as pessoas por meio de uma vida cristã inspirada na palavra, né? Nós gostamos de falar, né, que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Então, mas se é isso, realmente nós temos colocado em prática isso, né? E eu tenho exercido influência positiva na sociedade em que eu vivo, né? Como nós estamos agindo em meio a essa pandemia? Positivamente, né, ou negativamente? O irmão Leone trouxe-nos um texto hoje sobre o tempo, né? Eclesiastes capítulo 3, há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Então, nós voltando aqui a falar sobre o propósito de Deus. Deus tem um propósito para cada vida aqui, né? E o que nós estamos fazendo, nós temos procurado entender qual é esse propósito. Então, nós cristãos,
Enquanto aguardamos a volta de Cristo, temos deveres sociais e éticos. Fazemos parte da sociedade e temos que exercer influência sobre ela. A Igreja de Roma, destinatária do texto dessa carta aos romanos, vivia num clima hostil ao Evangelho. Eles deveriam, entanto, exercer a vida cristã ativamente, brilhando em meio às trevas. Irmãos, nós devemos brilhar, aqui exercendo positivamente, em meio a trevas. Nós podemos ver em nossos dias tudo que nos acontece, mas nós somos luz, nós somos sal, e nós devemos então estar influenciando positivamente a sociedade em que nós estamos vivendo, o que determina então o nosso proceder não é o sistema em nosso redor, ou seja, a circunstância, mas os critérios claros descritos na palavra de Deus. Que nos fala o verso 1, que nós oferecermos a Deus como o nosso culto racional. Então, não são as circunstâncias, O que são as circunstâncias? Existem algumas expressões, como se toca, se dança. É 8 ou 80, Mas não somos movidos pela circunstância, por esse sistema, mas com os critérios claros descritos na palavra de Deus. Realmente, nós podemos perguntar, a Bíblia tem exercido essa influência em minha vida? Nesse tempo de pandemia, nesse tempo que eu devo mostrar para a sociedade, influenciar positivamente, como que eu tenho agido? Tenho usado de princípios bíblicos? Então, nós vamos ver 5 diretrizes para que o nosso comportamento seja como o verdadeiro fruto da nossa fé. Então, 5 diretrizes aqui. A primeira delas se encontra no versículo que nós vimos, aos Romanos capítulo 12, verso 12, a primeira parte lá que diz o quê? Alegrai-vos na esperança. Alegrai-vos na esperança. Alguém diz também, diga-me com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. Nós também podemos usar aqui, mostre-me com as suas atitudes e eu lhe direi quem você é. Aqui falando sobre, pelos frutos nós conhecemos. Então nós como crentes, nós temos alegrado na esperança ou temos visto as circunstâncias deste mundo? Que é só, se olharmos com os olhos humanos, é só tragédia, é só falta de esperança, é só tristeza, incerteza e tudo mais. Mas aqui o apóstolo Paulo falando que nós devemos alegrarmos na esperança. Qual que é a nossa esperança? A nossa esperança aqui no mundo é no meu emprego, na minha aposentadoria, na minha despensa cheia, em tudo que eu vejo que ser de bom, Mas trazendo para as coisas do alto, qual que é a nossa esperança, Paulo então constantemente ele fala aos romanos sobre esse tema de esperança. Talvez ele já estivesse aqui preparando para um futuro difícil. Olha aos romanos aqui, ele escrevendo a eles, tempos difíceis virão. Então, a alegria da esperança dos crentes ajudam a suportar. Suportar o quê? Sofrimentos, falta de paciência, a perseguição, o choro, o medo e tantas coisas mais que nos acometem nesse tempo em que vivemos. Então, só quem mantém a esperança viva em Cristo pode passar com alegria pelos caminhos citados, ou seja, aquilo que nós falamos, medo, tristeza, perseguição, sofrimento e tudo mais. Então, a esperança cristã não apenas nos dá coragem e resistência em aflições prolongadas, mas dá também a nós crentes
uma largueza de coração que torna receptivo às necessidades também dos nossos irmãos. Aí a gente vê então, a esperança cria uma capacidade para amar os outros, porque quando a gente vê irmãos passando por dificuldades, né, a gente cria aí uma oportunidade então para me manifestar o amor, né? Então, embora haja sofrimento presente, o cristão se alegra nas promessas de Deus através de quê? Da esperança. Eu tinha anotado um versículo aqui, deixa eu ver se eu acho. 2 versículos que falam, os Romanos capítulo 13, verso 11, e Lucas capítulo 21, verso 28, que nos adverte o quê? Nos ensina o quê? Para nós despertarmos do sono. Porque muitas vezes nós dormimos, irmãos, e nos alegrar, nos exultar. Por quê? Porque a nossa redenção está próxima. Vocês estão vendo tudo o que está acontecendo? Estão vendo esses sinais? Nós sabemos que cada dia que passa a vinda do Senhor se aproxima. E nós devemos, então, com esses sinais, com tudo isso que está nos acontecendo, não é entrar em desespero, não é ficar triste, apreensivos, não. Nós devemos nos alegrar. É algo completamente o contrário, nos alegrar, porque a nossa redenção está próxima. Olha que alegria, irmãos, olharmos com as lentes do Evangelho aqui. A segunda coisa do versículo, o segundo ponto aqui, do versículo 12, sejam pacientes na tribulação. Quantas vezes a gente vê pessoas falando, olha, quanto tempo ainda esse vírus vai permanecer, né? Olha, já devia ter passado. Muitas vezes a gente vê pessoas ousadas falando, isso aí já devia ter passado, mas nós vemos que isso é o tempo de Deus. Nosso tempo não é o mesmo tempo de Deus. Deus tem então uma lição, tudo que está nos acontecendo é a didática de Deus querendo ensinar para nós. Então nós devemos o quê? Ser pacientes na tribulação. Eu sempre gosto de pensar que tem sempre alguém numa situação pior do que a minha. Eu gosto de olhar, não para falar, eu estou aqui e aquela pessoa está ali, não. Porque Deus supre a cada um e dá a cada um fardo também, né? Mas pessoas estão sofrendo, pessoas não têm o alimento, pessoas não têm água para lavar as mãos para combater o corona em vários países, pessoas não têm recursos, não têm máscaras, não têm várias coisas que nós temos. Então, irmãos, nós devemos estar aguardando no tempo de Deus com paciência. Sede pacientes na tribulação. Estamos sendo atribulados, sim, mas devemos ser o quê? Pacientes. A esperança cristã, ela nos dá a coragem e a resistência em aflições prolongadas, que exigem paciências. Então, nós temos tido aflições prolongadas. Até quando isso vai? Né? Já falou que já é uma doença, um vírus, né, que causa, que é uma doença endêmica, parece, nós vamos ter que continuar convivendo com ela, né, por vários e vários anos. Então nós temos que aprender. Nós não sabemos então quanto tempo vai ser essas aflições prolongadas, mas com os nossos olhos, o quê? Alegres na esperança e sendo pacientes em tudo que Deus tem permitido em seus propósitos. Então, no caso, sede paciente nas tribulações. As perseguições e as tribulações podem redundar em benefícios para nós crentes, bem como para o Evangelho, né? É dessa forma que o Evangelho tem chegado também a outras pessoas. É no sofrimento que nós entendemos quanto nós somos dependentes da graça de Deus. Quantas pessoas estão enxergando, nesse exato momento de
aflição, de incertezas, de tantas coisas mais, que nós dependemos, irmãos, não de nós mesmos, dos nossos recursos, de nossa saúde ou tudo mais, mas nós dependemos da graça de Deus, né? E nas tribulações, as pessoas crescem, as famílias crescem, na tribulação também, a igreja cresce, a nação cresce. Então esses grupos tomam um propósito de unidade em meio ao sofrimento. A tribulação nos torna conselheiros sábios e experientes. A tribulação pode ajudar a nossa purificação espiritual, livrando-nos de pecados e imperfeição. Então, acaba redundando aqui em bênçãos para nós. Em todas as formas de tribulação, entretanto, precisamos ter paciência, sabendo que a tribulação promove a paciência, que a paciência forma o bom caráter, e este, por sua vez, gera o quê? A esperança, né? E é na esperança que não somos confundidos. Amém por isso. Terceiro ponto, então, ou seja, a terceira diretriz para que o nosso comportamento seja como o verdadeiro fruto da nossa fé, perseverai na oração. Às vezes, eu não sei se os irmãos já sentiram nessa condição, né? Nós oramos e nada, né? Nós vemos o apóstolo Paulo falando por 3 vezes orei também, né? Aqui a gente vê que às vezes a gente ora e nada acontece. E nós esquecemos que, trazendo aqui, né, sobre o tempo, ou também sobre os propósitos de Deus, que na oração existe o sim de Deus, o não de Deus e também o espere. E o momento, eu creio que agora, nós como crentes, aplicando aqui também para sermos pacientes na tribulação, é um momento de nós esperarmos. Esperar agindo, não esperar com os braços cruzados. O que Deus quer para mim nesse tempo? O que eu posso fazer para glorificar a Deus? O que eu posso fazer com o meu próximo, né? Como eu posso influenciar positivamente, então, e servir, né, ao meu próximo? Mas perseverai na oração. Verso 12, ainda falando aqui, perseverem na oração. Então, não importa quão grande seja a pressão, o que importa, na verdade, é onde está a pressão. A pressão separa você de Deus ou empurra para mais perto dele, né? É como o ímã. O ímã, você usando ele de um lado, né, você atrai o metal, né? Aí você virando ele, o polo ali, um ímã com o outro ímã, né? Mas aqui então, o que importa não é a pressão, então importa onde, na verdade, é onde esta pressão ela está, né? Ela está se separando de Deus ou te empurrando para mais perto. Você está sentindo uma forte pressão hoje? É uma pergunta, né? Você está sentindo uma forte pressão hoje? Tire o fardo das suas costas e coloque aos pés de Deus. Tire o fardo, então, das suas costas e coloque a Deus. Então, perseverai na oração. Então, o que devia acontecer é o quê? Quanto mais pressão, mais o quê? Mais oração, né? As aflições, então, normalmente levam o crente a orar mais. No entanto, quando não desenvolvemos a paciência na oração, dificilmente nós vamos perseverar, então, na prática. O salmista diz: foi bom eu ser afligido, porque eu estava andando, né, longe dos caminhos de Deus. Então, os crentes devem ser perseverantes na oração, pois é na oração que eles encontram o consolo nas tribulações. Então, uma vida o quê? Dependente
constante e conscientemente de Deus. Então, quando surgem as aflições, geralmente nós oramos muitas vezes e não perseveramos nesse intento, né? A continuação na oração é uma necessidade que devemos, então, orar sem cessar. Eu sempre lembro daquele hino, quando a vida está mais calma, sem nada a preocupar. Retiro o meu olhar de ti, né, o meu olhar de Deus. Aí quando negras nuvens vêm, né, eu volto então o meu olhar, né? Irmãos, nós precisamos do Senhor. O hino fala, né? Preciso do Senhor, sim, preciso. É o hino que nos ensina. Nós devemos cantar com entendimento, né? E isso nos mostra que então, que nós devemos estar o quê? Orar sem cessar, né? Perseverai em oração. Ou seja, o tempo todo, como um celular, né? Procurando um sinal, né? O tempo todo eu acesso a Deus a qualquer momento, qualquer dificuldade, qualquer coisa que eu vejo de bom, eu louvo a Deus. E louvo a Deus também pelas coisas, né? Que eu julgo ser ruim, porque todas as coisas cooperam para o nosso bem. Então, sempre dando graças a Deus. E a quarta então diretriz que nós estamos seguindo aqui é compartilhar as necessidades dos santos. Verso 13, né? Compartilhe o que vocês têm com os santos em suas necessidades. É bem interessante a gente ver aqui Paulo, né? Os crentes falando, né? Os crentes têm uma responsabilidade social com os demais irmãos na fé, especialmente em tempos de tribulações. O apóstolo Paulo, então, conclamou os Gálatas a fazer o bem, especificamente, né? E especialmente aos da família da fé. Gálatas capítulo 6, verso 10 diz: portanto, enquanto temos tempo, oportunidade, né, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Então, esse versículo nos fala muitas coisas. Olha só, enquanto nós temos oportunidade, a oportunidade é essa, né, de compartilhar as necessidades àqueles que estão tendo, né? Qual a oportunidade? É amanhã? Não, se o teu irmão vier, eu estou precisando de arroz, em casa acabou, nós não temos arroz. Ô irmão, vou orar por você, né? A Bíblia fala assim, vem, amanhã te darei, né? Não, precisamos socorrer a necessidade em momento oportuno. Então a oportunidade é essa. Façamos o bem aqui a todos. Aqui está falando especialmente aos da família da fé, mas principalmente, usando aqui também, usando a palavra todos, aqueles até mesmo que nos perseguem, aqueles que muitas vezes nos criticam, né? É um momento oportuno de compartilhar as necessidades com aquele vizinho, né? Em frente à minha casa tem 3 velhinhos lá, e de vez em quando a Clemilda faz alguma coisa, fala, leva lá para eles, né? A gente precisa ver as necessidades daqueles que estão então passando por necessidade também. A marca mais alta do amor cristão é o amor aos irmãos. Jesus disse: nisto conhecereis todos que sois os meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Então, o capítulo 12 aos Romanos fala sobre o amor aqui, do verso 9 em diante, né? Um amor o quê? Ativo. Um amor, ação. O amor precisa agir, né? Como o marido, a esposa precisa ouvir eu te amo, né? Mas
uma mulher, uma vez cobrando do seu marido, falou assim: mas você não fala eu te amo. Ela falou: mas você sabe que eu te amo, né? Não, mas eu preciso ouvir que eu te amo. Então, aqui o amor em ação, né? Um amor ativo. E no caso aqui, nisto conhecereis todos os que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Isso significa, então, que os cristãos devem se preocupar socialmente, não apenas com os próprios cristãos, né? Mas a Bíblia está repleta de evidências que os crentes devem fazer também o bem a todos, como nós falamos. A solicitude social dos cristãos deve começar com o da própria família e com os outros crentes, e não deve, então, terminar por aqui, atingindo a todos. Então, muitas igrejas, para dar seguimento a essa orientação bíblica, têm criado ministérios que organizam e incentivam a assistência social, né? Vendo, então, nós já fizemos muito sobre isso, né? Nós recolhemos alimentos, fizemos uma cesta e damos para pessoas que estão, então, passando por necessidades. E por último, então, a quinta diretriz: praticar a hospitalidade. Verso 13 do capítulo 12 diz: compartilhem o que vocês têm com os santos, né, em suas necessidades. Então, agora, pratiquem a hospitalidade. Você é uma pessoa hospitaleira? Ou você usa, quando chega pessoas na sua casa, você coloca a vassoura atrás da porta, né? A gente já usou essa expressão aqui, para visita ir embora. Eu não gosto de visita na minha casa, né? Mas quando você chega, você é uma pessoa hospitaleira. A hospitalidade é uma forma especial de prestar assistência aos santos, especialmente os cristãos exilados, perseguidos e desabrigados. Desde o princípio do cristianismo, essa qualidade vem sendo considerada como um dos deveres importantes da fé. Não é aqui o nosso contexto agora, né? Nós não estamos recebendo exilados, perseguidos ou desabrigados, mas os hebreus falam, né? Aos Hebreus 13:2, não se esqueçam da hospitalidade. Foi praticando-a que, sem saber, alguns acolheram anjos. Nós vemos na vida de Abraão e muitos outros servos que praticaram a hospitalidade. Por exemplo, nós às vezes temos que viajar, né? E muitas vezes não temos aonde dormir. Irmãos, é algo difícil, né? A gente ter o discernimento, quem nós podemos abrir as portas das nossas casas, quem nós podemos ajudar, porque hoje o nosso contexto é bem diferente, porque eu sei que sempre existiu, mas hoje a gente vê muita malandragem. Hoje a gente não sabe se podemos hospedar um bandido e colocar em risco, né, a nossa família, né? Então cabe aqui então um alerta. Muitos crentes e igrejas, no propósito genuíno de cumprirem esse mandamento, têm sido vítimas de falsos cristãos que lhes causaram grande prejuízo, né? Então é necessário muito cuidado. A palavra de Deus fala que nós precisamos ser simples como pombos, né? E astuto como serpentes. Nós devemos pedir a Deus discernimento até a quem nós vamos ajudar a sermos hospitaleiros, né? A gente sabe que alguns irmãos que abrem as portas para receber outros irmãos quando vêm de cidades de fora, né? E isso é muito bom, né? A Bíblia então nos ordena a hospitalidade, a receber esses irmãos, dar assistência, dar o repouso, né? Pouso, o alimento e tudo mais. Às vezes o que nós podemos fazer, duas coisas. Numa conversa, né, identificar logo a pessoa, né, que igreja você que pastor você conhece, né, e tirarmos informação, né. Aí sim, a gente tendo informações, a gente fica mais sossegado. E também na dúvida nós podemos consultar
alguns irmãos na igreja, né, podem ser consultados, então. Irmãos, então são esses 5 aqui, essas 5 diretrizes para o nosso comportamento, para que o nosso comportamento seja como o verdadeiro fruto da nossa fé. Realmente, se estamos, né, se temos aprendido, precisamos colocar então a nossa fé em prática. Essa é a lição então de hoje, né, o amor no seio da sociedade cristã. E a próxima lição então vai ser o amor para com todos. E eu desejo que os irmãos tenham sido edificados com a palavra nessa manhã, né? Todos os irmãos espalhados pelo mundo também, através da palavra, sejam confortados, renovados à esperança e tudo mais, para a honra e a glória do nosso Deus. Irmãos, sejamos pacientes com tudo isso, né? Deus está no controle de todas as coisas, nós precisamos descansar nele. Amém? Nós vamos encerrar então agora, lembrando as orientações, né, que nós devemos estar com as nossas máscaras, terminando aqui também, sermos breves e retornar para os nossos lares. Que Deus abençoe cada um dos irmãos, né, e que logo mais à noite também nós possamos estar cultuando ao nosso Deus pela forma que Ele tem nos providenciado, né? Amém? Deus abençoe a cada um dos irmãos.